Salve, salve, galera! Estamos aqui na Sacada Cultural hoje com um convidado muito especial para todos, todas e todos nós do Brasil, brasileiros e brasileiras, especialmente para esse que vos fala, Antônio Nóbrega, o grande artista do nosso país. Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, Nóbrega. Obrigado, Danilo. Boa noite, pessoas, gente do mundo inteiro. É um prazer estar com você, viu? Nesse programa da Rádio Atual. Eu já tenho uma certa presença na rádio. Com você é a primeira vez, né? Mas já estive, acho que 2 ou 3 vezes, me conversando. Como é o nome dele? Tem até um nome interessante. Como é o nome dele? Colibri. Colibri, exatamente. Às vezes passa 2 horas, velho, conversando. É uma alegria, é uma festa. Tá bom, então muito obrigado, viu? Obrigado você, para a gente é um grande prazer tê-lo aqui, enriquecendo esse nosso programa e a rádio e em todos os lugares que a gente vai passando aí. Inclusive você falou uma coisa muito interessante, olá ao mundo inteiro, né? Ao mundo inteiro, que esse momento é um momento muito interessante. A gente está vivendo, ao mesmo tempo que a gente vive essa tragédia que é a pandemia, né? E o isolamento social que decorrente desse momento de pandemia, a gente também vive esse momento que se intensifica novas ferramentas de comunicação, como é o caso das ferramentas da online, da internet, que possibilita a gente cada vez mais estar dialogando com muitos outros lugares ao mesmo tempo. Como que você vem enfrentando tudo isso nesse momento, ô Nóbrega? Como que você vem enxergando esse processo dessas novas ferramentas de comunicação? Bem, é isso que você acaba de dizer, né? E esse fato, né? Essa ambiguidade do mundo, né? Tragédia e, ao mesmo tempo, novos horizontes que se abrem, às vezes deixa a gente um pouco inquieto, não é? Apreensivo, porque a gente quer arrazoar tudo, não é? Quer criar uma razão, quer cercar o mundo de uma certa razonabilidade que a gente, às vezes, não consegue acessar, né? O fato é isso, que a gente vive um momento muito trágico. Você veja, hoje eu acabei de ter a notícia que morreram no dia de hoje dos 2.746 pessoas. Se eu não estou errado na minha tentativa de ser exato. É um absurdo, se a gente pensa, né? A pandemia está ainda afligindo, açoitando o nosso povo dessa maneira. E, ao mesmo tempo, não há o que duvidar. As redes, essa conversa digital que a gente está tendo, com bem maior intensidade, bem maior amplitude, foi... eu não digo que criada, porque eu acho que a gente chegaria a isso, mas pelo menos ela foi acionada com mais rapidez por conta da necessidade da tragédia, né? Então, por exemplo, eu dava aula, quer dizer, continuo dando aula, ou continuarei dando aulas no Brincante presenciais, de poesia, por exemplo, de rima, que eu gosto muito, e eu recebia 25 alunos, porque era o tamanho da sala, para a dinâmica, era legal. Eu proporcionei esse mesmo curso online e tive de dar aula para uma turma de 70 pessoas, Danilo, entre as quais algumas de fora do Brasil, sem falar que muitas espalhadas pelo nosso país. Então, eu não posso deixar de aceitar que, no caso das minhas aulas e no caso de tantas outras aulas, houve melhorias, né? Quer dizer, o meu saber, bem ou mal, ele chegou para bem mais pessoas do que ele estava chegando sem essa conversa online, dita online, né? Sim, inclusive, uma das grandes frases que eu aprendi na minha vida foi justamente eu, que sou aí cria do Instituto Brincante, sou ex-aluno desse instituto maravilhoso, e aprendi muito, ouvi muito que nós artistas também somos educadores, né? E na pandemia a gente vem acompanhando, sabe que isso me fez refletir bastante, relembrar esses períodos de aula no Brincante, porque eu fiquei pensando como nós artistas, através de lives,
de obras, diálogos através da arte com o público, estamos nesse papel de educadores e agentes de combate à Covid, né, Nóbrega? Também, exatamente. Quer dizer, não só a conversa de trabalho, a conversa educacional, mas também como meio de combate à pandemia, né? E também a gente não pode deixar de reconhecer, de ver, essa mídia também tem nos predispostos para um conjunto de procedimentos também que são nefastos, né? Como as fake news e tudo mais que está ao lado dela, né? Inclusive, eu até vou lhe perguntar, eu recebi hoje à tarde uma solicitação para dar o meu voto em relação a não sei essa palavra propriamente plebiscito, mas me parecia que o Rodrigo, o presidente do Senado, teria aceito a consulta pública em relação ao voto impresso. Então eu assinei, porque. Mas aí, velho, eu não sei se isso realmente ocorreu, porque eu não vi nenhum noticiário, abria o UOL, abria aí via televisão, não vi nada falando sobre isso. Eu tenho para mim que foi uma fake news que eu assinei. Você tem alguma notícia disso, Danilo? Olha, eu não estou ainda a par disso, mas eu acredito que, como você mesmo disse, em relação a fake news, vem acontecendo e vem acontecendo cada vez mais, né? A gente, a própria vacina, a gente viu tanta fake news, fulano de tal morreu tomando a vacina, e aí você tem, a pessoa fica até com medo de tomar a vacina, que é de extrema importância, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma matéria que estava um comparativo assim, do brasileiro e da brasileira hoje na vacina com uma taça de vinho, escolhendo e cheirando qual era a mais apropriada, né? Qual era o mais apropriado, sendo que a gente está no momento que a gente está precisando se vacinar, que a gente está precisando realmente dessa segurança, né? E essa espalhação. Né? Não é algo tão óbvio como a vacina e a gente começa a relativizar, né? Mas é danado, é um problema muito sério, porque ele, apesar de todos os esforços, né, que os órgãos institucionais do Brasil estão fazendo, e, sobretudo, o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal da Justiça também, mas é muito poderosa, né, a indústria das fake news, né? O que a gente não vai enfrentar nas eleições do próximo ano, né, companheiro? Pois é. Na verdade, está aí uma grande diferença em relação ao que se discute bastante entre muitos estudiosos, inclusive você e outros e outras que estudam a questão da cultura popular, que a cultura popular é a cultura de massa, né? A massificação o tempo inteiro da informação, tratando que se confunde muito, né, Nóbrega? Inclusive, já queria até pegar aqui uma brecha para te perguntar isso. Se confunde muito, né? A gente fala assim, cultura popular. E, nossa, cultura pega a massa, né? Uma cultura de massa. E a massa não quer dizer que seja cultura popular e seja ancestral ou tradicional dentro das nossas riquezas imateriais, né? Realmente, o desmantelo conceitual em relação à locução cultura popular é bastante grande, né? A cultura popular, por exemplo, nos Estados Unidos, é tudo aquilo, na Europa também. Eu digo, a visão de cultura popular para o Ocidente é a cultura que não é aquela requintada, aquela sofisticada, aquela que depende de uma certa erudição, e termina se identificando com a cultura elitista. Então, por exemplo, apresentação de dança contemporânea, apresentação de balé, cinema de arte, música sinfônica, música de concerto, é tudo cultura, alta cultura. Cinema, música pop, tudo isso é cultura popular, né? O que ocorre aqui no Brasil
além desses dois estratos de cultura, porque a gente tem concerto de orquestra sinfônica, a gente também tem a cultura de massa, a gente tem um outro lugar que nem a Europa, nem os Estados Unidos tem, e que só a América Latina tem, que é um extrato de cultura que vive, que foi naturalizado e formado dentro do extrato social pobre subalterno brasileiro. Quer dizer, esse extrato subalterno, ele reuniu os imaginários ou representações simbólicas indígenas, africanas, e, no caso do Brasil, luso-populares. Porque muitas vezes, Danilo, eu não sei se você se dá conta, a gente fala que não, a presença portuguesa no Brasil, e às vezes a gente não percebe que a presença portuguesa ela é ambígua ou ambivalente. Ambivalente é um termo melhor. Porque havia a cultura da nobreza, a cultura da igreja, mas havia também a cultura das classes populares, né? Ou seja, essas classes populares vinham, sobretudo, do universo agrário. Muita gente do norte de Portugal, da região do Minho, do Trás-os-Montes. Pois bem, e esse pessoal o que trazia era o quê? Era folia de reis, era a dança de São Gonçalo, era o catolicismo popular. E esse imaginário que vai se juntar ao dos africanos e ao dos indígenas e vai gerar uma cultura chamada de popular e que, nos meus termos, eu ando conceituando como uma corrente cultural popular brasileira. Assim como nós temos a corrente cultural ocidental, e dentro dela está tanto a cultura, a alta cultura, como a chamada baixa cultura, porque a indústria cultural vem de onde? Vem da Europa. A cultura de massa é um produto do processo de industrialização da cultura do mundo europeu. Não nasceu na China, nem nasceu na Ásia, nada disso, nasce na Europa. E nós temos aqui uma vertente de cultura autóctone. Ela nasce aqui. Essa cultura popular que a gente está se referindo, ela é produto justamente da fragmentação dessas três culturas que se encontram aqui. Como existe em toda a cultura hispânica essa cultura. Só que ao invés de ter o luso popular, tem o hispânico popular, né? Mas então tem que compreender que no Brasil realmente nós temos aqui uma presença assim de uma cultura popular que pode ser compreendida por dois caminhos. Tem até algumas passagens interessantes em algumas obras, por exemplo, a obra de Darcy Ribeiro, né, O Povo Brasileiro, quando ele fala da formação do povo brasileiro, que ele coloca justamente essa questão de toda essa mistura que foi acontecendo no Brasil e foi nascendo, que mais à frente, na própria semana de 22, depois da semana de 22, com o manifesto antropofágico, antropófago do Oswald, se chama de antropofagia cultural, né, da antropofagização dessa questão, que fala que vem o brasileiro e que vem o ninguém, né? Que ele chama de ninguém, a princípio, porque é negro, não. Se vai na África reivindicar, vai ser aceito como cara, não. Se vai na Europa, vai ser aceito, não. É índio puro, não. Vai. Então quem? É ninguém, que depois vem a ser o brasileiro e se criar justamente essa formação cultural a partir dessa vida social, com essa nova cultura, esse novo jeito, né, que se traz um pouco de cada lugar. E o importante, eu acho que nesse momento, eu acho que o Brasil devia entender esses dois lastros de cultura como os dois estamentos, né, que fazem parte da cultura brasileira. E eu acho que essa ideia binária de cultura popular para um lado e cultura erudita para outra, eu acho que não é legal, é mais ou menos como se a gente, de certa forma, no plano social, também alimentasse a ideia de que existe a classe dos pobres e a classe dos não pobres, ou algo semelhante, né? Porque a cultura popular, ela graça
ela se exercita, se naturaliza dentro do extrato social pobre, né? Quer dizer, quando as populações do Nordeste, da periferia do Brasil, vêm para São Paulo, vêm para o Rio, e vão para a periferia desses lugares, né? Ou para favelas, ou para os morros, então, eles levam um pouco dessa memória. E essa memória termina por ser dissolvida, praticamente, né? E aí esse pessoal fica à mercê de quê? Não fica à mercê da cultura erudita, não vai assistir concertos de música sinfônica, nem vai assistir balé, nada disso. Vai escutar o que a rádio ou a televisão lhes apresenta, e apresenta, sobretudo, a chamada cultura de massa, com o bom e o ruim que ela tem. Né? Então, a gente começa a ver que começa a surgir também uma cultura nascida no segmento popular, mas suburbana. É o caso, por exemplo, do funk, é o caso do rap no Brasil, né? E é esse o contexto do país da gente, né? Que a gente tem de entender para ver como é que a gente derrime tanta diferença, né? Eu acho que o Brasil... Eu postulo a ideia seguinte, o pensamento de que o Brasil ele tem uma diversidade, mas uma diversidade dentro de uma unidade cultural. Isso eu vejo muito dentro do mundo cultural popular. Você vê, por exemplo, um exemplo que eu posso lhe dar aqui, quando a gente fala, por exemplo, na família, nos batuques, esse termo genérico, geral, para identificar manifestações como o batuque paulista, aqui, o jongo, no Rio de Janeiro, o coco de roda, Alagoas, Pernambuco, o samba de roda, o samba de parelha, o carimbó, o marabaixo, súcia, lá no Brasil Central. Então, são todas formas de batuques. Ou seja, essas manifestações, elas têm muito mais coisa em comum do que elementos diferenciais. São, por exemplo, a música é uma música muito rítmica, tirada a partir de batidas de mão, e não de baquetas. Normalmente são 2 ou 3 tambores. A música é sempre, poeticamente, está sempre em quadras, né? As melodias têm sempre toadas e cantigas sincopadas. Existe a umbigada. Então, você vê, são elementos que dão uma unidade, né? E isso não é à toa, isso é porque, no caso dessas danças, a presença banto foi muito forte. A cultura banto é responsável ou seja, a população banta escravizada foi trazida para o Brasil com absoluta, com uma presença muito maior durante quase os 2 primeiros séculos, a ponto de criar uma massa cultural que traz essa unidade, né? E você veja, por exemplo, na costa brasileira, quando os portugueses chegam, quem são os índios que eles encontram? É a grande família Tupi, não é? Todas aqueles Tupinambá, Caetés, Funioso, etc., eram tudo grupos do grande tronco linguístico Tupi. Então, isso foi suficiente para criar uma espécie de uma unidade nesse país durante os 200 primeiros anos, que fez com que a gente tivesse, por exemplo, uma capoeira que está presente em todo o Brasil. Fez com que a gente tivesse o choro, que está presente em todo o Brasil. Fez com que tivéssemos, por exemplo, boi de mamão em Santa Catarina, boi bumbá lá em cima, boi de Parintins, cavalo marinho, né? Então, eu acho, no meu entender, isso é um fator positivo
para a cultura brasileira, porque ela sedimenta caminhos através dos quais a gente possa se falar, se conversar de uma maneira totalizante. O que é que eu quero dizer com isso? Não sei se eu estou falando demais. É que, não é? A gente, por exemplo, pode ter um teatro brasileiro com diferenças regionais, mas com elementos comuns que nos dê a possibilidade de ser entendidos, de ser compreendidos em todo o Brasil, né? E para um país que está se fazendo, que está se criando, que precisa de um momento onde a gente se entenda como nação, eu tenho para mim que isso é um fator positivo, não é? Sim, mas sem sombra de dúvida. Ô Nóbrega, você falou bastante da questão, inclusive, da manifestação artística, que é a música, né? Ao que a gente sabe que não só de música vive Antônio Nóbrega, né? É um multiartista, mas eu quero aqui pedir para que você escolha uma das suas canções, alguma canção que esteja numa de suas obras, para a gente poder escutar agora, nesse momento. Qual seria? Olha, eu vou pedir a você para colocar uma música que já é antiga no meu repertório, mas eu acho que ela é oportuna nesse momento, que é a Chegança. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Furiô, Tupinambá. Então, com vocês, qual é o nome, por favor? Com vocês? Chegança! Chegança, Antônio Nóbrega! Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, ai senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, quis ver terras diferentes, eu pensei vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Eu atraquei num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro, botei as pernas pro ar. Logo sonhei que estava no paraíso, onde nem era preciso dormir para se sonhar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Mas de repente me acordei com a surpresa, uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. E assustado dei um pulo lá da rede, pressenti a fome e a sede, eu pensei vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão, ai senti no coração, o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi,
Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú, Tupinambá. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiú. Acabamos de ouvir Chegança com Antônio Nóbrega. E, ô Nóbrega, você falou uma coisa muito interessante, você estava falando sobre a questão da formação cultural e a questão dos bantos, né, dos batuques, das conduções rítmicas, muitos, né? Eu, como sou uma pessoa que pese a gente estar aqui hoje, numa rádio aqui em São Paulo, num trabalho aqui em São Paulo, sou natural de Santos, onde eu vim pesquisando a questão da cultura caiçara por ser uma região central dentro de um território geograficamente considerado caiçara, que vai do sul do Rio de Janeiro ao norte do Paraná, pegando essa faixa do litoral paulista e Vale do Ribeira. E a gente sabe que, como você mesmo disse, que as culturas populares, né, as tradições, a ancestralidade, ela parte de um processo de agricultura. Na verdade, inclusive, nós como caiçara, eu como caiçara, sempre aprendi isso, que vinha dos multirões, né, que são os multirões das colheitas, as coisas, a gente ia colher, ia festejar a boa colheita, então o caiçara bebia cataia, bebe até hoje, inclusive, mas obviamente é bem diferente. Mas só que essa cultura, ela sofreu uma interferência muito forte, isso em muitas épocas, pesquisando isso dentro da região da Baixada Santista, que é uma região central da cultura caiçara, por ser uma região portuária, de entrar e sair muita coisa, eu percebi muito essa questão da desapropriação de terras, né? O tempo inteiro a desapropriação de terras, que vai se esmagando essas pessoas que vêm para o Sudeste, ou migrando do Nordeste, ou pessoas que aqui já estavam realmente descendentes dessa cultura ancestral, vão se juntando com uma comunidade da cultura negra, que já estão esmagadas, né, que é pós a escravidão, que já estão esmagadas, que eram impedidas de trabalhar, né, já estão esmagadas nessas áreas periféricas, que se juntam com essas culturas, essa que vem migrando no Nordeste para o Sudeste, fugindo de secas severas, né, e a cultura que estão sendo tradicional, que está sendo desapropriada das terras, até hoje acontece isso, né, e forma uma cultura muito particular, uma linguagem, inclusive Santos tem a maior favela sobre palafitas da América Latina, que é o DIC da Vila Gilda, e um projeto no qual eu trabalho, faço alguns trabalhos com eles até hoje, que é o Instituto Arte Lundic, montado pelo Gilberto Gil, pelo Juca Ferreira e por Zé Virgílio, que são da Bahia e que montaram esse instituto lá e trabalham com essa comunidade, que são 25 mil pessoas vivendo sobre palafitas, né? E aí você vê, quando você conversa com essas pessoas, que você tem uma junção do sotaque nordestino, que fala, trazendo, carregando muitas vezes juteu, dependendo dos seus lugares, o sotaque, aquele sotaque caiçara, cantadinho, falando um pouquinho, pegar a bequinha, fazer um fandango, né, e junta com... Então, assim, você tem uma junção que sai uma forma de falar, uma forma de construir o rap, uma forma de fazer o slam muito particular das áreas periféricas, né? Isso acontece e é muito perceptível em todo o país, que essas áreas periféricas têm um diálogo, uma forma de dialogar, uma forma cultural muito diferente do que as outras áreas. Você tem essa forma de enxergar também? Olha, você está me dando, para começo de conversa, uma notícia que eu não tinha, que é o fato de haver palafitas em Santos. Eu pensei que palafitas fosse um sistema de moradia, sobretudo do norte do país. Não sabia que em Santos havia isso, não é? E, quer dizer, palafita, favela, mucambo, em Recife, a gente chama, a região periférica chama de morro.
Morro então Alto José do Pinho. José do Pinho era um valentão que ficava lá nesse alto. Então, Recife é uma cidade cujas bordas, pelas bordas existem os morros. Então, o que ocorre é isso, é que em todos esses lugares o rescaldo do escravagismo permanece. Quer dizer, o que é que ocorreu, que eu acho, no Brasil? As classes populares, quer dizer, a classe popular primeiro no Brasil foram dos negros, ou seja, a classe subalternas, né? Então, o procedimento que o Brasil... Porque o índio não foi possível prear, né? Como se dizia. Domesticar também era usada essa palavra. Ele foge, né? Vai para dentro. Então, o escravo é que sofreu as consequências do poderio europeu. Então, o escravo foi deixado à mercê de qualquer cuidado, de saúde, de qualquer coisa, né? Quando veio a abolição, o que é que fizeram com os negros? Se virem, né? Então, eles ficaram, se pelo menos durante o período que antecede a abolição, eles tinham as fazendas, tinham os proprietários e gozavam aqui e acolá de casa e comida dentro do sistema precaríssimo. Depois da abolição, muitos deles ficaram até sem nada, né? Vão para onde? Vão adensar as periferias. Só que, né, a essa altura, não eram só negros, eram mulatos, eram mestiços, né? Porque o procedimento foi o mesmo. Quer dizer, as classes subalternas no Brasil foram sempre menosprezadas, né? E esse sistema permaneceu até hoje, foi criando vícios, né? Quer dizer, quando você fala uma desapropriação, eu tenho para mim que é da parte mais litorânea dessa região caiçara. Não é isso que começa a ser... Ela começa a ser investimento de quê? De projetos imobiliários, de tudo isso? Essa especulação imobiliária, né? Você tem que vem desse processo da industrialização também, né? Porque você tem um polo industrial, você tem uma vida portuária, você tem uma particularidade na região, não só dos litorais, mas nessa região metropolitana da Baixada Santista, que você tem uma particularidade muito diferente de ter um porto que entra e sai, que você tem um polo industrial e você tem todo esse processo de especulação imobiliária, porque todo mundo acredita que, antes de tudo, essa região é uma região turística. Só que quando a gente fala de turismo no Brasil, e isso em diversos lugares do Brasil eu já vi isso acontecer, quando as pessoas falam de turismo, elas acreditam que o turismo é o evento, né? Põe um shopping, e ele não entende o turismo de uma forma muitas vezes nociva, né? E você tira a questão, por exemplo, o turismo de base comunitária, de outros tipos de turismo e outras formas que você pode empoderar as próprias culturas tradicionais das suas regiões. Por exemplo, o próprio caiçara originou, você estava falando até das batidas, né, que os bantus traziam. No fandango batido de São Gonçalo, que é um fandango, o fandango ele está mais no litoral sul do estado de São Paulo, assim como a ciranda está mais no litoral norte do estado de São Paulo. E eu não estou falando da ciranda pernambucana, a ciranda caiçara, que é muito parecida com a célula ritmo do fandango. O fandango batido de São Gonçalo tem a tamancada, que eles usam, que é uma chinela de tamanca, mais ou menos dessa grossura, assim, de madeira, e eles usam toda a batida nos pés, né? Eles fazem todo o ritmo da música através da tamancada. Você vai ver isso na catira, e você vai ver na catira a mesma célula rítmica, que são pessoas que estavam aqui nessa região, que subiram a serra, desbravando, né, os bandeirantes, os índios, os negros, né, escravizados, desbravando os interiores do estado de São Paulo. Sobem a serra e você vai ver
resquícios dessa cultura, que vem do fandango caiçara, na catira, em diversos outros lugares. Então, essa desapropriação de terras, ela acontece quando a gente fala muito dos litorais, porque, na verdade, as culturas, num todo, num geral, essas comunidades, elas se estabeleceram mais, a princípio, no Brasil, pelos litorais, né? Até porque pelos litorais foram as entradas, né? Mas olha, então, você está dizendo uma coisa que a gente pode voltar até atrás quando fala no batuque. O fandango é o batuque da região caiçara, né? Inclusive, você sabe que o fandango, o catiro, o cateretê, tem presença negra na própria célula rítmica, né? O baião, a presença do tum, 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 está muito presente em tudo isso. E eu vou dizer mais uma coisa. O fandango, ele teve mais presente no Sudeste, mas os ecos dele também se fazem ouvir no Nordeste. Lá na Alcatarineta é chamada de fandango. E não tem nada a ver absolutamente com fandango. Mas nós temos uma presença do fandango, sabe em quê? Nos tropés do coco, nos tropés do cavalo marinho, que lá, por exemplo, no coco, eles fazem com tamancos. E isso é uma presença do fandango, porque os negros não trouxeram sapateado. Até onde a gente possa estudar e localizar, o sapateado veio com os portugueses, principalmente os portugueses do norte, e era uma herança, tudo indica, espanhola, que entra em Portugal pelo norte, pela Galícia, pela região, por isso que se concentra mais no norte, né? Mas que deixa essa herança muito forte na catira, do cateretê, e como eu estou falando, nos tropés do cavalo marinho, a gente abre com o chamado mergulhão, que é uma dança onde o tropel, os tropés do cavalo marinho, né? Então, mais uma vez, eu falo para você, é uma unidade, velho, dentro de diversidade, quer dizer, tem uma diversidade, mas tem uma presença que dá unidade a tudo isso, né? Olha, você falou uma coisa muito interessante. O mergulhão é uma das coisas que aquele presente naqueles aquecimentos das rodas de cavalo marinho, né? Foi uma dança que eu aprendi no Brincante, e você sabe que todos os trabalhos artísticos, até hoje, que a gente faz tanto com o Teatro do Pé, quanto com o meu trabalho de música, a gente vai fazer um aquecimento, a gente usa dentro do aquecimento entre a gente o mergulhão, porque também se a gente for fazer um mergulhão para as pessoas que entendem, vai ver que a gente não é. Mas pelo menos vocês estão com o coração, né? Com a base do médico. Vocês podem não ter a habilidade que tem um brincante lá do cavalo marinho, ou algum professor do brincante, né? Mas vocês fazem a parte dele, né? E você sabe uma curiosidade, né? Que além do boi de mamão, o boi de jacá, que tem no interior de São Paulo, o Bumba Meu Boi, o Boi Bumbá, você tem um boi também no litoral do estado de São Paulo, que é o boi de conchas. Em Ubatuba, né? Lá em Ubatuba é o boi de conchas. Ele some no mar e aparece para os pescadores à beira do mar. É muito interessante a história. E daria horas de conversas aqui. E você também tem aqui no litoral de São Paulo uma das primeiras congadas do Brasil. Inclusive se discute se a de Minas é a mais antiga ou se ela é a mais antiga, que é de Ilhabela. Existe até hoje essa congada, porque, na verdade, essa comunidade negra ela se estabeleceu muito mais forte no litoral norte do estado de São Paulo. Então, você tem uma das congadas mais antigas do Brasil, que é em Ilhabela, que é aqui do lado, né? Você fala congada com a coroação de reis ou o festejo, o festejo da Congada e a instituição, a associação de Congada de Ilhabela. O consórcio das Irmandades dos Homens Pretos, né, com a coroação do Reis de Congo, ela é outra manifestação que, semelhante ao batuque ou aos bois, que eu coloco dentro da família Reisado, teve presente em todo o Brasil. Tem congada no interior da Paraíba, eles chamam congos, né? Congadas, congos. O maracatu foi
não um reinado propriamente, mas foi o equivalente nordestino do que se chama a congada, que era um préstito que sai pelas ruas para celebrar a coroação, um rei negro, né? Primeiramente, um rei Congo. Então, isso se dá, por exemplo, o primeiro documento, me parece que o primeiro documento de uma coroação de reis, sem querer criar aqui proselitismo entre São Paulo e Ilhabela, mas em Igaraçu, e é uma citação, eu acho que do Henry Coster, que foi um Viagens ao Nordeste, né? Um cara muito jovem que morreu cedo e que ele relata uma coroação de reis em Igaraçu. Me lembro ainda mais, o padre Fernão Cardim, ainda no primeiro século, ele relata também alguma coisa semelhante, não a coroação, mas o espírito da coroação, com a indiada, com os índios. Né? Eu tenho essa informação até transcrita. Né? Que maravilha, então, isso é, né? Então, uma preciosidade. Isso já existia em Portugal, né? Coroações de reis já existia no Congo. Sim, sim. O que eles chamam de Congo, né? Inclusive, quero falar mais um pouco de um trabalho que você está aí, que são as velhas rimas novas, mas antes disso eu quero pedir para que você escolha mais uma canção para a gente ouvir aqui, pode ser? Pode. Então vamos fazer o seguinte, tem do meu último CD, Rima, tem uma música que eu gosto, Minha Voz Não Silencia, porque poeta não se cala. Que poeta não cala. Esse mote é de uma poetisa de São José do Egito, chamada Isabelle Moreira, e a letra e a canção é minha em parceria com o poeta Wilson Freire, assim como Chegança também, que eu me esqueci de informar. A Chegança também é uma obra em conjunto com o poeta Wilson Freire. Então vamos lá, Minha Voz Não Silencia, porque poeta não cala, com Antônio Nóbrega. Nem na bala, nem na fúria, nem na força, nem na dor que a tudo estala. Minha voz não silencia, porque poeta não cala. Nem no açoite, nem no tiro, nem na lança que empala, na angústia, na tortura, nem na morte que avassala. Minha voz não silencia, porque poeta não cala. Minha voz vem do peito e da garganta, de Homero, de Lorca, Lorival, Bob Dylan, Leminski, João Cabral, Patativa, Cecília e Encanta. É a voz que exalta, grita e empata, amargura, a tristeza, é a tudo embala. É a do mundo da senzala, de Drummond, de Neruda, da beleza do sonho não desgruda. É que a voz de um poeta não
nunca cala. Nem no fogo afogado, nem no ódio que embala, nem no berro, nem no ferro, nem na cela sem a fala. Minha voz não silencia, porque poeta não cala. Nem na tranca, nem no tranco, nem no tronco da senzala, nem na trama, nem no golpe, na mentira que entala. Minha voz não silencia, porque poeta não cala. Ao racismo, a mentira e a opressão são doença dos tempos, são as cáries que alimentam terrores e barbáries, são as portas para a destruição. A poesia é uma arma, é a munição, o antídoto forte, o sentimento que liberta e libertário como o vento que na paz se encerra e principia. A poesia é escudo e armamento contra o ódio que cega e silencia. Acabamos de ouvir Minha Voz Não Silencia Porque Poeta Não Cala com Antônio Nóbrega, e eu aqui, um fã, um ouvinte, todos os dias da minha casa toca Antônio Nóbrega, então por isso que eu vou lembrando os nomes das músicas assim. Nóbrega, você que é um grande porta-voz, você deu na contemporaneidade, para as comunidades tradicionais, você deu voz para essas comunidades, o que muitos de nós aqui nas regiões mais urbanizadas não conhecíamos e passamos a conhecer através da sua obra, através do seu trabalho com a dança, com o teatro, com a música, e agora um trabalho que você vem desenvolvendo e que é um trabalho maravilhoso, inclusive você que está escutando o programa de rádio, o Nóbrega ainda não sabe, porque esse programa foi pré-gravado, mas antes dessa entrevista, vocês ouviram uma homenagem minha, através da poesia de cordel que eu fiz para sua obra, e de Braulio Tavares, O Palhaço e o Rei. Ele não sabe ainda, agora ele está sabendo agora, que vai ter um cordel em homenagem a ele, nesse programa, feito por mim. Pô, velho, que homenagem, que presente. Você deve estar me dando um presente, né? Porque você me deu um artigo maravilhoso, viu? Eu agradeço publicamente e agradeci pessoalmente antes de começarmos o programa, e aqui eu agradeço publicamente. Leiam a matéria que ele fez, porque está muito bem escrita, muito bonita, e está falando de mim. Eu que agradeço, você que continua nos dando tantos presentes, meu amigo, para o Brasil inteiro, e trazendo tudo isso, que é tanta preciosidade para a gente. Eu me emociono a todo instante quando eu falo disso. É muito mais para mim do que só uma apreciação, mas é um ofício de resistência e de luta, né, das comunidades tradicionais. E você está com o trabalho Velhas Rimas Novas, e aí bem apropriado para a gente estar falando aqui. Como que é isso? Então, foi um edital que nós nos submetemos, né?
um PROAC, e nós, então, conquistamos, né? E esse projeto Rimas, Velhas Rimas Novas, é isso, né? Ele corresponde ao seguinte, ele se segmenta em três gados, em 3 braços. Um podcast com poetas que trabalham dentro desse contexto da poesia improvisada, né? Serão 8 poetas, mas eu comecei a me interessar por prosseguir com esses podcasts e eu acho que eu vou trazer mais poetas, né, para falarem sobre como construíram a sua obra, como começaram a fazer poesia, nas suas vozes, o que é essa poesia rimada, etc. Eu também estou oferecendo, quer dizer, um curso chamado Na Rima, né? São 10 encontros, onde eu vou, então, apresentar as modalidades dessa poesia rimada. Eu parto da quadrinha e chego até o galope beira-mar. E aí eu vou contextualizando historicamente, né? Falando de como nasceram, como elas se formam, essas melodias, onde é que estão as rimas, as métricas. Eles trazem também exercício, eu corrijo, etc. No final, vai haver um sarau. E por último, 3 palestras, né? 3 palestras. A primeira delas, eu falei um pouco sobre uma outra história cultural, que é essa tentativa minha de historicizar o mundo cultural popular. Porque, como a gente sabe, como a gente constata, a gente sabe um pouco aqui, não, tem capoeira ali, tem um fandango aqui, tem o boi de mamão ali, e a gente ainda não foi capaz de perceber que existem vasos, que existem artérias comunicantes entre essas manifestações, como essa que a gente ainda há pouco viu, o do fandango, né? Através do sapateado que existe. Você veja, o fandango, ele é irmão da dança flamenca espanhol. Por isso aquele sapateado, né? Então, nós temos essa consanguinidade até com o Flamengo de uma maneira bem sutil, dissolvida, mas temos, né? Então, quer dizer, eu dei uma palestra sobre isso, vou dar uma segunda sobre a literatura dos cantadores, da cantoria, o que é que eles leem e os livros que nós lemos deles, né? E uma terceira palestra, Danilo, é que eu vou cotejar o Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles com a poesia popular, né? Então, é bom que se diga que esse projeto ele tem como pregão, tem como espírito o incentivo à leitura, né? Foi dentro do contexto desse lema, que é um dos lemas do edital, né? Que nós, então, estamos fazendo essas três atividades. E que incentivo, trazendo através das literaturas populares, né? Da poesia popular, que tem tantos formatos e tantas métricas e formas. Até hoje, eu falo, a gente tem um bloco aqui, uma das colunas do nosso programa é a Concordel. Quem coordena essa coluna e que apresenta é Elton Magalhães, um cordelista de Salvador, que assim que o Moreira fez a passagem dele, ele lançou até o Brasil inteiro, aí saiu nas mídias, um cordel, que é a Chegada de Moraes Moreira no Céu, maravilhoso cordel. Eu não me lembro aqui, senão eu estava, só a Patativa do Assaré mesmo, para fazer o cordel e ficar todos na cabeça, nunca escreveu, só deixava aqui, né? Eu não me lembro, mas Elton Magalhães está com a gente e com certeza está aí nos ouvindo. Ô Nóbrega, eu quero, assim, primeiro de tudo, agradecer eu queria ficar horas aqui conversando com a minha maior referência artística, né? Quem conhece meu trabalho sabe o quão referência você é para mim e acredito que para muitos outros artistas do Brasil. Eu só tenho a agradecer a sua presença aqui, deixar aqui o meu abraço,
para você, para Rosane, que foi minha professora, querida, e para toda a família do Brincante, para toda a sua equipe, que são pessoas maravilhosas, super gentis, e continue nos presenteando e nos brindando, meu amigo. Quero aqui deixar esse meu abraço para você, pedir para a gente encerrar, vou passar para você já para as considerações finais e pedir para você escolher aí também uma música para a gente encerrar. Muito obrigado. Tá bom. Bem, Danilo, eu agradeço você, viu? Já agradeci pelo seu artigo, viu? A sua gentileza de me convidar, foi muito boa a conversa, me senti muito à vontade, né? Me permita só fazer um lembretezinho, um aviso, que no mês de julho nós vamos realizar no Brincante um evento Fazer Pensar Brasil. Você chegou a falar no início. Isso, né? Isso. Então, vai ser a gente está apostando muito nesse evento, porque serão 2 semanas de conversas, palestras, oficinas, né, sobre a cultura. E se fala pouco no Brasil sobre cultura, né? Então, vamos falar sobre a ligação dessas 2 culturas que têm de se frequentarem, né? Chamada cultura popular erudita. Vamos acabar com isso, é a cultura brasileira. E depois agradecer, viu, por essa sua lembrança aí do Brincante, da minha família. Falarei com Rosane, sim, viu? E fico, então, mais agradecidíssimo ao seu convite. E você me pede, então, uma música aqui, deixa eu ver que música eu vou... Olha, você falou no Rei e o Palhaço, e já que você disse que tem alguma coisa dessa natureza, é isso? Então, o que é que você acha da gente, então, colocar o Rei e o Palhaço? Bora lá, bora ouvir o Rei e o Palhaço. Então pronto, tá certo. Antônio Nóbrega e Braulio Tavares, o Rei e o Palhaço, e a gente encerra aqui o nosso papo com esse genial multiartista Antônio Nóbrega. Muito obrigado, meu irmão. Vamos pra canção. Valeu. Sua coroa é de ouro, o meu chapéu é de palha. A sua cota é de malha, o meu gibão é de couro. Sua justiça é no foro, minha lei é o consenso. Sua justiça é no foro, minha lei é o consenso. O seu reinado é imenso, minha casa é o meu país. Você é preso ao que diz, eu digo tudo o que eu penso. Você vem com a arma erguida, eu vou abaixando a guarda. Você vem vestindo farda, eu de roupa colorida. Você disputa a corrida, eu corro pra relaxar. Você disputa a corrida, eu corro pra relaxar. Sua marcha é militar, a minha é de carnaval. Seu traje é de general, eu visto pena e cocar. Você liga a motosserra, eu planto flor no cerrado. Você só anda calçado, eu piso com o pé na terra. Você quer vencer a guerra, eu quero ganhar a paz. Você quer vencer a guerra, eu quero ganhar a paz.
Você busca sempre mais, eu quero só o que é meu. Você se acha europeu, eu sou dos canaviais. Você vem com a força bruta, eu vou com a ginga mansa. Você vem erguendo a lança e eu erguendo a batuta. Você me traz a cicuta, eu lhe dou chá de limão. Você me traz a cicuta, eu lhe dou chá de limão. Você diz que é capitão, eu sou só um mensageiro. Você é um brigadeiro, eu sou só um folgazão.